Olá pessoal, eu sou o professor Cláudio Carneiro, nossa disciplina é Direito Tributário e é um imenso prazer em estar aqui no AlphaCom concurso compondo essa equipe maravilhosa. Então vamos lá pessoal, você quer passar num concurso público? Então como é que eu devo estudar a disciplina Direito Tributário? Eu coloquei aqui para vocês alguns passos esses que são importantes. Se você seguir isso aí à risca, pode ter certeza que você vai ter um resultado satisfatório. Primeiro passo é ler a Constituição, ler aqueles tópicos do direito tributário a partir do artigo 145 do texto constitucional, e eu vou colocar aqui para vocês o que é prioritário para a gente ler, tá bom? O segundo passo é ler sem compromisso, não precisa ficar preocupado em decorar, não. Segundo passo é ler o Código Tributário Nacional e ir lendo os artigos que a gente for citando aqui para vocês e alguns tópicos importantes do Código. Terceiro passo, aí sim, se você tiver dúvidas sobre determinada matéria do tipo imunidades, créditos, aí você lança a mão de um bom livro para tirar suas dúvidas e esclarecer alguns pontos importantes do programa. A partir daí, sim, você começa a fazer as questões de provas anteriores afeta aquela banca organizadora. Ok, pessoal? Então, esses passos você pode ter certeza que você vai se dar muito, muito bem na nossa prova. Bom, aí estão as nossas principais obras de direito tributário. O curso de Direito Tributário Financeiro, você vai ter toda a matéria do concurso, tem impostos, tem processo, mas o basilar é o curso de Direito Tributário e Financeiro, e você tenha certeza que você vai gostar dessa obra. Bom, pessoal, nós estamos iniciando o bloco Noções Introdutórias do Direito Tributário e estamos começando com a atividade financeira do Estado. Né? Atividade financeira, nós temos aí uma classificação do nosso grande mestre do direito tributário, professor Leomar Balieiro, que a atividade financeira consiste em obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu aquelas outras pessoas de direito público. Então, vejam, a atividade financeira do Estado, pessoal, ela é igual à nossa atividade financeira que eu chamo de doméstica. E qual é a diferença? A diferença é que na nossa atividade financeira a gente pode ser gastador compulsivo, poupador quanto mais, porque o dinheiro é nosso. Quando você está diante da atividade financeira do Estado, existem diversas normas a serem cumpridas, né? E a partir daí surge, portanto, uma distinção, que é essa que você está vendo aí no seu slide, que é uma definição minha, da minha obra, entre ciência das finanças e direito financeiro. Então, vejam, o direito financeiro é um ramo do direito público, que faz o quê? Que normatiza a atividade financeira estatal, que diz respeito ao estudo, pesquisa e, sobretudo, a regulamentação das diversas formas que o Estado e seus organismos se valem para utilizar as riquezas necessárias para a consecução dos seus objetivos. Ou seja, estamos diante de um ramo do direito público que normatiza a atividade estatal. Enquanto a ciência das finanças é uma ciência econômica pura e especulativa, que estuda os vetores econômicos para a obtenção e o emprego dos meios materiais e serviços utilizados pelo Estado em razão da sua política financeira. Então, vejam, o direito financeiro, ele estuda e normatiza as atividades financeiras do Estado.
A ciência das finanças é uma ciência econômica. Então, pessoal, a partir daí, nós temos uma definição do professor Ricardo Lobo Torres, que diz o seguinte, ó, o objetivo do direito financeiro é o conjunto de normas e princípios que regulam a atividade financeira do Estado. E aqui entra, olha aqui, ó, o direito tributário, que a gente vai ver já já. O direito tributário diz respeito à obtenção de receita. E o critério científico, ele diz respeito às questões de hermenêutica, ou seja, de interpretação dos princípios que regulam a atividade financeira. Tá? Isso é apenas uma introdução, pessoal, para você poder entender de onde parte o direito tributário. Então, nós temos aí, ó, os elementos da atividade financeira do Estado. Nós temos a receita, e essa receita ela se classifica em originária e derivada. Nós temos a despesa pública, o orçamento, que nada mais é do que a relação entre a receita e a despesa, e o crédito público, que na verdade está relacionado ao empréstimo público e, consequentemente, ao endividamento do Estado. Então, aqui, pessoal, ó, receita derivada é que nós encontramos o direito tributário, a obtenção de receita derivada. Todo esse resto aqui, ó, todo esse resto aqui está relacionado ao direito financeiro, a normatização dos elementos da atividade financeira do Estado. Ok, pessoal? Então, a receita derivada é a receita a receita de natureza tributária, que o Estado age de forma cogente. Ok, pessoal? A partir daí, então, o que nós temos? Nós temos, sabendo então que o direito tributário ele deriva de um dos elementos da atividade financeira do Estado. Então, orçamento é o quê? As leis orçamentárias, PPA, é o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. Isso são normas orçamentárias. O que é orçamento? É a relação entre receita e despesa, tal qual a gente faz na nossa casa, só que é o nosso orçamento doméstico. E o poder público, ele precisa, como ele está tratando de dinheiro público, ele precisa de uma normatização, de uma rigidez na utilização desse dinheiro. Então, o direito tributário, ele diz respeito à obtenção de receita derivada. A partir daí, pessoal, nós temos, não é comum a lei ela trazer conceitos, mas no caso do Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º, nós temos o conceito legal de tributo. Então está aí o artigo 3º da Lei 5.172 de 1966, o Código Tributário Nacional, e aí nós temos o conceito de tributo. O que o Código Tributário Nacional faz? Primeiramente, né, ele dispõe sobre o sistema tributário nacional, ele institui normas gerais de direito tributário aplicáveis a todos os entes federativos, e aqui nós incluímos também o Distrito Federal. Então, este Código Tributário Nacional, como é uma lei de 1966, ele foi recepcionado pela Constituição de 88, então ele foi recepcionado com o status de lei complementar. Por isso que todas as alterações que você vê aí no Código Tributário Nacional são feitas através de lei complementar. Então, o Código Tributário Nacional, que dispõe sobre o sistema e estabelece normas gerais, ele traz lá, em seu artigo 3º, o conceito de tributo. O que é tributo para
o Código Tributário Nacional. Então, lembrando a vocês que o direito financeiro ele é composto por 4 elementos basilares, ok? O direito financeiro ele é composto por 4 elementos basilares: receita, despesa, orçamento e crédito. O crédito é o empréstimo, é o endividamento público. O orçamento, a relação receita-despesa. E o direito tributário é a obtenção de receita derivada, ou seja, aquela em que o Estado atua numa condição superior ao cidadão, diferentemente da receita originária, que é uma receita obtida em caráter contratual, que é aquela em que o Estado atua em pé de igualdade. Na receita derivada, o Estado atua com o seu chamado summa potestas, ou seja, o seu poder de império. E a gente paga tributo porque é obrigado, a gente não paga tributo porque quer, porque é voluntário, paga porque é obrigado a pagar diante desta postura estatal através das normas cogentes. Então, dito isso, pessoal, o direito tributário, a receita tributária, ela é muito importante para compor a receita pública, exatamente para poder realizar as despesas públicas. Então, nesse contexto, pessoal, o que nós temos aí? O código diz, e aí nós precisamos destrinchar alguns itens desse conceito, ele diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então, vamos, nesse primeiro momento, classificar isso aqui como número 1. O que é uma prestação pecuniária compulsória? O tributo tem que ser pago em moeda ou em valor que em moeda possa se exprimir. Ou seja, ele não pode ser pago através de serviços ou in labore, ele não pode ser pago em produtos in natura, ele é uma prestação de caráter pecuniário e de natureza compulsória, como eu acabei de falar para vocês, considerando essa relação jurídica obrigatória. Então nós temos aí a primeira observação dentro do conceito trazido pelo Código é que tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou valor que em moeda se possa exprimir, as chamadas unidades de referência fiscal, ok? Segunda observação, pessoal, que não constitua sanção de ato ilícito. Por quê? Porque o tributo em si, ele é uma obrigação. Depois a gente vai ver aqui na nossa aula o que é uma obrigação principal, o que é uma obrigação acessória, mas o tributo é uma obrigação. Então ele não pode decorrer de uma sanção de ato ilícito. Agora, uma observação importante, você já deve ter ouvido falar no princípio do non-olet. O que é o princípio do non-olet? O dinheiro não tem cheiro. Então, embora o tributo não possa decorrer de uma sanção de ato ilícito, pessoal, se aquela ilicitude não configurar o fato gerador de um tributo, tudo que dela possa decorrer será tributável. Eu vou exemplificar para você poder entender. Vender drogas, a compra e venda de drogas. No Brasil, a droga não é regulamentada. Então, existe um tributo, que é o ICMS, que incide sobre a circulação de mercadorias. Como o ICMS incidiria exatamente sobre o fato gerador que compõe a ilicitude da operação, isso não pode ser tributado, porque senão a gente estaria dizendo que a venda de drogas ela é coibida pelo direito penal, mas é tributada tendo como fato gerador a comercialização de drogas. Isso não pode, artigo 3º. Porém, tudo que advir deste dinheiro, se for utilizado para uma hipótese de incidência lícita, ele será tributado pelo princípio de non-olet, ou seja,
não posso tributar o ICMS da venda de drogas. Mas se eu pego o dinheiro da venda de drogas, o traficante, ele compra um carro, ele vai pagar IPVA. Se ele pega esse dinheiro e compra um imóvel, ele pagará IPTU. Por quê? Porque o IPTU não tem nada a ver com a compra e venda de drogas. Não há composição do fato gerador. A mesma coisa o IPVA. Se ele botar esse dinheiro numa aplicação financeira, ele vai pagar imposto de renda, vai pagar IOF. Aí, Cláudio, mas isso é uma excrescência. É o que o direito tributário diz, é o princípio do não óleo. O dinheiro não tem cheiro. Não interessa de onde ele veio. O que interessa é se compõe a ilicitude, não pode. Agora, o que se advir de uma ilicitude e compuser um fato gerador que é lícito, pode. Outro exemplo, prostituição. A prostituição no Brasil não é legalizada. Então, os municípios não podem cobrar ISS da prostituição, ou pelo serviço de prostituição. Mas, e a casa onde é realizada a prostituição? Ela não paga IPTU? Claro que paga. E esse dinheiro da prostituição, se for levado para casa e colocado no banco, vai pagar imposto de renda? Vai pagar imposto de renda. Se fizer aplicação financeira, vai pagar IOF? Vai pagar IOF. Por quê? Porque aí é o princípio do non-OLED. Ok, pessoal? Ficou claro isso? O que não pode é tributar a ilicitude, mas o que advir da ilicitude poderá ser tributado desde que aquele fato gerador não componha o núcleo da ilicitude. Ok? Bom, a partir daí, então, vamos para mais uma observação. Diz lá ainda o artigo 3º. Então, essa aqui seria a segunda observação. Primeira, segunda. Terceira observação, instituída em lei. Bom, aí, rapidamente, eu preciso novamente fazer aqui uma observação acerca da obrigação. Nós temos a chamada obrigação principal, fique tranquilo que a gente vai ver isso novamente, e nós temos a chamada obrigação acessória. A obrigação principal, que é aquela de pagar tributo, essa sim decorre apenas da lei. Mas as obrigações acessórias, que são aquelas obrigações documentais, aquelas obrigações que o professor Ricardo Lobo Torres chama de deveres instrumentais, essas cabem à legislação. E qual a diferença entre lei e legislação? Se você quiser adiantar o estudo, você pode ir lá no artigo 113 do Código Tributário Nacional, mas fique tranquilo que a gente vai falar sobre isso mais à frente. A diferença é que a legislação é um conceito amplo. Legislação é simplesmente tudo. Então, a legislação compõe decreto, resolução, portaria, lei ordinária, lei complementar, tratados internacionais. Então, legislação é um conceito amplo, que inclui a lei. A lei já é um conceito estrito, é aquela que obedece um processo legislativo formal dentro de uma casa legislativa, que pode ser a Câmara de Vereadores, uma lei municipal, que pode ser a Assembleia Legislativa, numa lei estadual, ou até mesmo o Congresso Nacional, numa lei federal, ou até uma lei nacional. Então, a obrigação principal, o tributo, só pode decorrer de lei. E mais à frente a gente vai ver que, em alguns casos, o que pode ser feito por lei ordinária também poderá ser feito por medida provisória. Outros, somente por lei complementar. Mas vamos didaticamente, passo a passo, para a gente seguir a matéria, senão o direito tributário ele é igual a um buraco. Quanto mais você cava, maior ele fica. Então, vai por mim, pessoal, são mais de 20 anos trabalhando em concurso, então a gente sabe que é onde você não deve escorregar, que é aquela ansiedade para estudar tudo de uma vez, aí quanto mais você cava, maior ele fica. Então vamos devagarzinho, escavando aos poucos, para você ter tempo de subir, descansar, voltar, cavar mais um pouquinho e não se perder e não cair nesse buraco. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei. Até agora é isso que nós vimos. E vamos para mais
mais uma observação. Então, instituída em lei, seria a terceira observação e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa seria a quarta observação. O que é uma atividade administrativa plenamente vinculada? Ora, pessoal, nós temos o chamado ato discricionário e ato vinculado. O ato discricionário é aquele que dá maior liberdade, isso diz respeito ao direito administrativo, ele dá maior liberdade em razão da conveniência do motivo e da oportunidade do objeto, ou seja, tem maior liberdade de atuação estatal. O direito administrativo chama isso de ato discricionário. Mas o ato vinculado é aquele onde há uma restrição da conduta vinculada à lei. E você vai ver isso, por exemplo, guarda o que eu estou te falando, o artigo 142 do Código Tributário Nacional vai falar novamente sobre um procedimento vinculado, que é o lançamento, que é de extrema importância, por exemplo, para a fiscalização, para a lavratura de um auto de infração. Tudo bem, pessoal? Então, a cobrança é mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, todos os procedimentos para efeitos de tributação, eles são regulados por lei ou pela legislação. O tributo só por lei, por conta de ser uma obrigação principal. Agora, emissão de notas fiscais, entregas de declarações, isso são obrigações acessórias que, embora estejam correlacionadas com o tributo, não é tributo propriamente dito, são apenas obrigações acessórias, deveres instrumentais, documentais, para que a Fazenda possa controlar, fiscalizar o recolhimento da obrigação principal. Então, pessoal, o que é importante nesse momento? E aqui eu vou dar umas dicas para vocês neste primeiro bloco. Eu sei que bate aquela ansiedade quando a gente está fazendo um concurso, da gente querer estudar cada vez mais. Isso é bom? É bom, mas desde que você estude de forma ordenada. Porque estudar demais de forma desordenada só vai te provocar ansiedade e vai te colocar dentro de um buraco, como eu disse anteriormente. Então, pessoal, dica para vocês. A gente já trabalha com isso há muito tempo. Sigam as nossas orientações, leiam o que é para ler, entendam o que é para entender e decorem o que é para decorar, que a gente vai dizer aqui. Pessoal, não tenta entender isso. Isso é para decorar, ponto final. O que você quer passar no concurso ou você quer fazer uma pós-graduação em Direito Tributário? Eu quero passar, depois eu passo a pós. Oba, esse é o nosso objetivo. Então, nós não estamos aqui falando uma pós. Nós estamos falando para você passar no concurso. Então, decora o que é para decorar e, se você quiser, a gente pode até bater um papo aí e explicar a situação como ocorreu. Mas isso você vai perder tempo, tem que estudar. Então, decora o que é para decorar, entende o que é para entender e tenta e lê o que é para ler. Então, Cláudio, o que eu faço hoje após esse bloco? Vai ler sua Constituição, sem compromisso. Comece a ler no artigo 145, sem compromisso. Não se obriga a entender o que está ali, vai lendo. Vai lendo os artigos do Código Tributário que a gente está passando para vocês. Está com dúvida na matéria? Aí sim você pega o livro e vai olhar o livro. Já indiquei o livro para você. Vai lá e lê. Está tudo explicadinho ali para concurso. Aí vai ler. Não comece pelo livro, não. Comece por lendo a Constituição, Código Tributário, livro e depois exercício. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Recapitulando aqui. Qual a importância do direito tributário para o direito financeiro? Opa, são dois ramos do direito autônomo, tá? Então, direito financeiro é uma coisa, direito tributário é outra coisa. O direito financeiro é o ramo do direito público que estuda e normatiza a atividade financeira do Estado.
Receita, despesa, orçamento e crédito. O direito tributário é aquele ramo do direito público também que estuda e normatiza as relações existentes entre o fisco e o cidadão contribuinte. Depois a gente vai ver a diferença entre contribuinte e responsável. Então, são duas coisas diferentes, mas estão interrelacionadas no ponto receita. Então, o direito tributário, pessoal, acaba sendo mais importante no quesito obtenção de receita, porque é o direito tributário que vai fazer com que o ente federativo ele obtenha essa receita. E lembre-se, pessoal, nós estamos diante de um sistema federativo, onde o município, os quase 6.000 municípios, tem as suas competências e tem a sua fiscalização municipal. Os estados, 27 estados da federação, incluindo aí o Distrito Federal, que possui a sua fiscalização com concurso próprio. E temos a Receita Federal do Brasil, que é a fiscalização do governo federal no âmbito da União. Ok, pessoal? Então, lembre-se que a gente está diante de um sistema federativo, onde os entes federativos têm autonomia para legislar, observando o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição e, portanto, tem status de lei complementar, e a nossa Constituição. Então, você quer estudar? É de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, vou estudar a Constituição, vou estudar o Código Tributário Nacional e aí sim, naquilo que interessar, leis municipais, leis estaduais e leis federais, a depender do concurso que você vai querer. Mas comece sempre pela Constituição. E as provas objetivas, elas tendem também a colocar questões do âmbito da Constituição, do âmbito do Código Tributário Nacional. Isso por quê, pessoal? Isso porque o Brasil foi um dos países que mais constitucionalizou normas tributárias. Tanto que você tem um título na nossa Constituição, que é da tributação e do orçamento. Então, é dali que você deve começar, artigo 145. Valendo sem compromisso. Estou esperando para tomar um cafezinho, leio 2 artigos. Vou parar para dar uma descansada porque eu estou vendo a TV, lê mais 2, 3 artigos. E aí você vai ver que de tanto você ler, você acaba guardando tudo. Última observação, pessoal, para a gente fechar esse bloco, que é o primeiro. Então é importante que você otimize o seu estudo. Poxa, Cláudio, eu gosto de malhar. Eu tenho que parar minha malhação? Não, não pare a sua malhação, não. Sabe uma dica legal? Grava você lendo a Constituição. Você grava com a sua voz, hoje os telefones têm esse aplicativo, e você bota um fone de ouvido e está na academia malhando e está ouvindo a Constituição como se você estivesse lendo. Pessoal, é guerra, e guerra tem que partir para dentro, estudar com toda a vontade para a gente passar no concurso. Se você fizer isso, pode ter certeza que é a melhor forma de estudar direito tributário. Não sei o outro ramo de direito, mas direito tributário você vai arrebentar, é só seguir as nossas dicas aqui. Tá bom, pessoal? Então, nesse primeiro bloco, nós estamos falando das normas introdutórias de direito tributário, estamos começando pelo começo. Conceito legal de tributo. Então, o que é o tributo? Tributo são impostos, são taxas, são contribuições, a gente vai ver daqui a pouco, mas o que ele é? Ele é uma prestação pecuniária compulsória, cobrada pelo Estado. E se ele me cobra no exercício dessa competência, eu sou obrigado a pagar, sob pena de sofrer uma cobrança compulsória, que é a execução fiscal. Depois a gente vai ver o que eu chamo de persecução criminal. Persecução tributária à luz da persecução criminal, ou seja, o tático mutandis, um paralelo. Aquilo que o direito penal busca, o direito tributário também busca, obviamente que o bem ali é não punir uma pessoa, mas sim cobrar tributos. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, então. No próximo bloco, a gente vai dar continuidade à matéria e vai passando mais dicas para vocês. Até já!